Há cerca de um ano atrás eu meio que decidi parar de gravar vídeos de animes. E foquei somente no meu canal principal como gameplay. E eu também parei de fazer vídeo lá. Uma salva de palma aqui pro profissional. Mas como sempre... Eles me puxam de volta. E como eu já estava planejando voltar... Bom... E bom, se a Crunchyroll demorou 6 meses para fazer o Anime Awards, quem sou eu para achar que 7 é muito tempo para eu fazer o meu próprio Anime Awards com jogos de prostitutas? Na verdade, esqueça prostitutas. Mas antes de tarde do Nukem, vamos falar dos melhores animes de 2024, 7 meses depois da porra do ano ter terminado por culpa do editor. Não assuma esse BO. O ano de 2024 foi um ano muito animado, com muitos animes incríveis, aberturas memoráveis que vão ficar para nossa mente por anos, por bem ou por mal. Essa lista era pra ser um top 15 originalmente, mas depois de tanto decidir e hatear a Crunchyroll por culpa do Animal Awards, What the fuck is this piece of shit? diminuí para 10 animes, o que foi uma decisão difícil para um caralho. E de tanta coisa que eu tive que deixar de lado, lá vem uma listinha de alguns... Eu escrevi jogos no roteiro, eu sou muito burro. E de tanta coisa que eu tive que deixar de lado, lá vem uma listinha de alguns animes que eu terminei e acho que vale a pena mencionar. Como a segunda temporada de Angels in My Heart e Mashle, a terceira temporada de Bleach Thousand Years Blood War, Konosuruba e Tensei Shitara. O retorno de Bottom Tier Character Tomozaki, Tsukimichi Moonlight Fantasy e as estreias como Solo Leveling, My Dear Friend no Kotan, The Elusive Samurai, Murai in Love, Pseudo Harem, Senpai Izan Otokonoko, Bushigiri e os remakes de Rurouni Kenshi e Ranma Meio. Alguns animes que saíram em 2024 e terminaram em 2025 não irão aparecer aqui nessa lista, como a segunda temporada de Rurouni Kenshi, a terceira de Re:Zero e Blue Box. Também Frieren, que apareceu na lista de 2023 no outro canal, não irá aparecer em 2025, mas por pouco não ficou em terceiro lugar. Temos outros animes que eu não terminei por pura incompetência, como a segunda temporada de Thor Free God e Oshinoko, Makeni Two Many Losing Heroines, Dead Demon DDDD Destruction, Mission Yosakura Family, Dungeon Mesh e Shangri-La Frontier. E sem mais delongas, vamos para a lista. Dentre diversas piadas internas que eu tenho com os meus amigos, Windbreaker se tornou o sinônimo de animes que você esnobou e vai se arrepender por ter feito isso depois de assistir. Abraço, Ale. Eu sou seu pior pesadelo. Windbreaker vem de uma leva muito interessante de animes de delinquentes, e justamente esse anime consegue trazer uma história muito boa. Acompanhamos o nosso protagonista Sakura conhecendo o colégio Furin, que tem como objetivo proteger e manter o equilíbrio na cidade, pelos próprios delinquentes da escola. Nesse anime temos uma construção de personagens muito bem feita, uma produção absurda e o anjo mais perfeito de todos. E como não poderia faltar animes de romance na minha lista, vamos logo com uma grata surpresa que a Netflix nos fez voltando com Kimi ni Todoke. Esse anime já tinha me chamado a atenção quando anunciaram no catálogo deles, e eu que já tava no hype dos shoujos, fiquei de olho nele e decidi assistir assim que a Netflix anunciou que iria lançar a terceira temporada. Com certeza Kimi ni Todoke é um dos melhores animes do gênero, e foi o maior acerto da Netflix o ano todo em trazer esse anime de volta. Nessa temporada temos mais desenvolvimento do casal principal e temos ainda mais dos casais secundários. Me deixa muito feliz em ver que estão dando atenção em animes mais antigos para trazer os finais deles. E queria recomendar para a senhorita Netflix olhar para Blue Spring Ride, My Little Monster, e não se preocupe, quem me conhece, eu não irei citar The Masked Girlfriend nesse vídeo. Mas bem que poderiam procurar também. E continuando no tema de romance, em questão de animes novos, a Sign of Affection foi o melhor anime de romance que foi lançado no ano. Acompanhamos a jovem Yuki, uma estudante de universidade, aleluia, que tem problemas auditivos, e ela acaba conhecendo Itsumi, um veterano que gosta de viajar e de se comunicar com as pessoas. E vê na Yuki a sua graça e a sua barreira linguística, o que faz ficar intrigado com a garota. E rapaz, temos um anime quase completo, com um casal não demorando para se formar, personagens secundários muito bem construídos, um momento que eu adoro de chamar de Meu herói não usa capa, ele fuma maconha, porra! e sendo uma obra de arte na produção, apenas deixando a desejar nos personagens secundários, o que eu acho que pode ser desenvolvido numa segunda temporada. Esse sem dúvidas nenhumas vai se tornar um dos melhores animes do gênero.
Desde que eu andei sabendo sobre Dandadan, me surgiu uma certa curiosidade sobre essa história. Nesse anime acompanhamos Momo, uma garota que acredita em fantasmas, e Okarun, um garoto que acredita em alienígenas, que por conta de eventos mais canônicos impossíveis, se veem envolvidos em uma trama onde as duas coisas são realidades e eles precisam enfrentar alienígenas e fantasmas para resgatar as bolas do Okarun que foram roubadas pelo fantasma da velha Turbo. Ano passado já não bastava Mushoku com uma temporada inteira sobre um garoto curando disfunção erétil, agora é isso. Se passou um ano e ainda não revi as coisas que eu assisto. E vamos falar do anime que mais foi esnobado pela Crunchyroll. Undead Unluck sofreu uma coisa cruel chamada Star Plus, onde coisas inenarráveis acontecem com os animes lá. Desde atraso, dublagem que não sai no lançamento, censura em um anime e não censurar outras coisas muito piores, e Undead Unluck não ficou de fora. Atrasos de praticamente meia temporada, atrasos de meses para dublar os últimos episódios, tudo isso Absolute Disney. É uma empresa muito correta. Mas nem tudo é só tristeza com esse anime. Quer dizer, às vezes não. Undead Unluck conta a história de um universo onde existem pessoas chamadas negadores, onde eles têm poder de negar um certo elemento. E nossa protagonista, a Fuko, é uma negadora da sorte. Após terminar de ler o seu mangá favorito, tenta cometer suicídio, mas acaba conhecendo Andy, o negador da morte, que depois de saber de seu poder de negação, quer usá-la para finalmente conseguir morrer. E no meio disso, eles acabam sendo caçados e futuramente se juntando à organização União, a organização de negadores que precisa combater o fim do mundo. Sério, segundo ano dessa sacanagem. É uma puta falta de sacanagem! Um anime maravilhoso desse ser simplesmente esnobado pela Crunchyroll. E lembrando que eles fizeram a mesma coisa com Dangerous My Heart no ano anterior. Quanto a bosta do Solo Leveling tá lá recebendo categoria de melhor solador só pro Samsung ganhar mais um prêmio, esse anime tem uma das histórias mais loucas que eu já vi dando certo nos animes. Uma produção muito foda, uma puta dublagem em massa, e eu acho que o Charles Emanuel não merecia ganhar como melhor dublador. Ou talvez eu sendo fanboy do Graham Briggs. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que eu enfiar porrada em você! E um dos animes mais divertidos do ano, o top 5 não deveria começar com outro. Kaiju Number 8 se passa em um universo onde a humanidade sofre com ataques constantes de kaijus. E para proteger a humanidade, existe uma organização que combate essa ameaça. E o nosso protagonista, depois de um ataque na sua vila, Kafka Ribino e sua melhor amiga Mina Ashino fazem uma promessa de entrarem na organização para lutar contra os kaijus. Porém, somente Mina consegue entrar na organização, se tornando uma capitã, enquanto Kafka entra no grupo de limpeza. Porém, depois de se salvar de um ataque junto com o seu novato Reno Ishikawa, Kafka é infectado por um dos kaijus, se tornando um deles. E depois disso, eles tentam entrar no esquadrão de combate contra kaijus, enquanto precisam manter o segredo de Kafka. Kaiju traz um dos clichês de shonens recentes, onde o personagem se torna o mal que é combatido, e ele é forçado a trabalhar com esses poderes para não ser morto. Mesmo conceito usado em Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Blue Exorcist, e no caso de kaiju, ele adiciona algo a mais, saindo do protagonista adolescente para um protagonista adulto CLT. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Kaiju consegue trazer um elenco de personagens, uma história e uma produção muito massa, o que me hypou muito a continuar acompanhando essa nova temporada que está saindo esse mês. Nossa, esse daqui vai ter muita gente que vai hatear, mas vamos lá. E diferente do Cur passado, que foi o Cur da safadeza, esse Cur teremos o Cur da depressão na segunda temporada de Mushoku Tensei. Começamos vendo o casamento de Rudeus e Sylphiet, depois a quest de Rudeus para encontrar a sua mãe. Mushoku tem uma montanha russa de emoções e desenvolvimento de personagens. Por mais que Rudeus tenha crescido no desenvolvimento da história, ele desanda muito traindo a Sylphie e querendo casar com o Roxy junto. Mas infelizmente essa parte não é nenhuma surpresa pra mim, pois eu já tinha tomado spoiler referente à capa do último volume da novel. Outro spoiler que eu tomei foi a parte do arco do labirinto. Eu sabia o que ia acontecer, mas quando eu vi acontecendo, eu nunca pensei que seria algo tão terrível. Eu sabia o que ia acontecer com os pais do Rudeus, mas quando eu vi o que aconteceu, e justamente no dia dos pais no Japão, eu nem liguei para as decisões controversas do Rudeus, pois fiquei em choque desde o final daquele episódio. Vontade de chorar e morrer.
E agora, começando com o pódio, vamos falar do anime mais bem produzido do ano. Diários de uma Apotecária conta a história de Mao Mao, uma garota que nasceu em um distrito de entretenimento que, por conta disso, ela desenvolveu um conhecimento foda sobre venenos e toxinas. Durante o dia que ela estava coletando cogumelos, ela é sequestrada e vendida como escrava no Palácio Real. E depois de salvar o bebê de uma das esposas do príncipe, ela é promovida como provadora da esposa do príncipe, para conferir se a comida tem veneno. Esse anime consegue trazer um ar investigativo muito foda, uma produção em um nível espetacular, e a Mao Mao é uma verdadeira força da natureza nesse anime, sendo a maior protagonista do ano, e não aquele bosta do Samsung. Desde que eu comecei a ler Chainsaw Man, os outros trabalhos de Tatsuki Fujimoto me chamaram muito a atenção. E pensar que o mesmo cara que criou uma história de um garoto que vira um demônio com motosserras pelo corpo, e um mangá que se passa em um mundo pós-apocalíptico, que pessoas com poderes são usadas como insumos, e o protagonista é um garoto que pega fogo eternamente, ver Look Back é algo um tanto quanto curioso. Look Back conta a história de duas amigas que se conhecem por conta de fazerem tirinhas no jornalzinho do colégio. Enquanto Fujino foi a pioneira do mangá, Kyomoto se inspirou nas histórias e superou a sua mestre. E Fujino viu Kyomoto como uma adversária e desistiu depois de tentar tanto superá-la. Mas quando as duas realmente se conhecem, ambas se tornam parceiras e começam a fazer mangás juntas. Mas Kyomoto acabou se separando de Fujino para tentar melhorar as suas técnicas. Look Back é uma prova que até a mente mais insana consegue trazer uma história muito tocante, trazendo alegorias muito fortes, como o incêndio criminoso que ocorreu na Kyoto Animations em 2019, trazendo temas como culpa, arrependimentos e com todo o peso que o Fujimoto consegue trazer em sua história, fazendo um one shot maravilhoso. E olha, Look Back só não ficou em primeiro lugar, pois o primeiro lugar já estava reservado desde que eu comecei a maratonar ele. E como sempre, a cada ano existe um anime que eu maratono para acompanhar novos episódios. E no caso do One Piece foi uma verdadeira odisseia para chegar nos novos episódios. Eu comecei o One Piece em 2022, mas dei mais bola para o mangá por um tempo. Continuei a assistir de onde eu parei de ler em 2023, justamente quando eu tava com problemas de garganta inflamada. E fui parar em Water 7, no episódio 232. E em 2024, justamente quando eu tava com garganta inflamada de novo, continuei do 232 até o 1113. E meus amigos, essa maratona somente me fez confirmar o que eu desconfiava. One Piece é indiscutivelmente um dos melhores animes já feitos. Como eu considero um novato no mundo dos animes, com certeza seria difícil eu terminar One Piece, né? Só que... Challenge accepted. E novamente temos o meu anime favorito sendo destronado por algo que me marca ainda mais. One Piece foi uma tremenda de uma surpresa, pois eu entrei nele pensando na mentalidade de que vai melhorar depois do episódio 395678. Mas One Piece já me chamou a atenção desde o primeiro episódio. O seu universo, os seus personagens, os seus mistérios, as suas cenas icônicas, todo o impacto que o One Piece traz para você em uma gigantesca epopeia que cresce cada vez mais a cada arco. One Piece consegue superar qualquer expectativa negativa e preconceito que você tenha. Se você der uma chance até o final da saga de East Blue, eu prometo pra você irá embarcar em uma história ainda mais densa. Uma história de liberdade, irmandade, luta contra a opressão, preconceito, manipulação política, controle e extermínio étnico. E ainda muitos outros temas profundos. E no meio de tanto tema pesado, ele consegue ser extremamente tongo, engraçado, dramático e com personagens tão bem construídos, a ponto de você chorar por causa de um barco. One Piece não se trata apenas de um dos melhores animes de todos os tempos, se trata de uma das melhores obras criadas pela humanidade, e dependendo do seu final, pode ser a melhor de todos os tempos. E ainda bem que eu estou aqui para acompanhar essa história se concretizando. E é isso, pessoal. Eu sei que já estamos no segundo semestre de 2025 e que o assunto já está muito atrasado. Mas eu já estava com esse roteiro metade finalizado, então eu queria jogar fora um roteiro muito massa. E nada melhor do que voltar a produzir esse conteúdo de animes do que começar com um videozão desse. Antigamente eu postava no meu canal principal, mas por conta de eu querer voltar a fazer gameplays e trazer esse canal que era voltado para gameplays como um canal de animes. Eu não sei se eu vou continuar a postar vídeos com tanta frequência, mas pretendo ir pra frente com esse canal. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, seguir o canal e até o próximo vídeo.